Boa noite a todos, menos a esse pedestal. Olá, boa noite. Boa noite, Nayara. Boa noite, meu amor. Boa noite a todos que estão me assistindo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos, com uma aula gratuita, 100% gratuita, online, para vocês que gostam de saxofone. Isso. Eu esqueci de ligar ali, mas tudo bem. Vamos recomeçar. Agora eu estou ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos, comigo, Raul Valente, esse que vos fala, que toca saxofone. Por isso o nome, né? Então, uma aula totalmente gratuita, 100% gratuita, online, para você que gosta de música, gosta de saxofone, gosta de um papo, de ouvir falar sobre coisas musicais, sobre um instrumento, um pouco de teoria, um pouco de história da música, um pouco de humor, às vezes bom, às vezes não, né? Com o apoio, em primeiro lugar, do grande Deus Altíssimo, do meu amor Anai, que está me assistindo, com o apoio das lojas Plunder, com o apoio de Companhia dos Tapetes e de Estúdio Esmaga, né? Pessoal que me ajuda muitíssimo. Sem vocês, eu não conseguiria. Então sejam todos bem-vindos a mais uma live. Então, como de praxe, a gente começa falando um pouquinho de alguma coisa, agradecendo a presença de todos esse mundaréu de gente. Carlão acabou de entrar. Acabei de falar de você, Carlão, do Estúdio Esmaga, gente. Nayara, meu amor, me assistindo. Isso me dá um apoio maravilhoso. Eu amo isso, né? Pessoal aí que não perde uma live, eu fico muito feliz. Enquanto o pessoal vai se ajeitando, então o que eu vou fazer? Farei uma música chamada Fly Me to the Moon, né? Uma música imortalizada por Frank Sinatra, né? Já foi tocada em algumas lives, mas eu gosto dessa versão mais smooth, mais jazz pop que eu faço. Não que eu não gosto da tradicional, mas essa agrada uma grande maioria. Anderson chegando, grande violão e voz, grande amigo, forte abraço. Pessoal, farei para vocês Fly Me to the Moon, numa versão Raul Valente. Então, enquanto o pessoal vai chegando, para vocês se distraírem, Fly Me to the Moon.
versão de Fly Me to the Moon, bem pop, né? Então seja bem-vindo, Guto, Anderson, gostei do comentário, Alex, Tadeu, todo esse pessoal que eu estou enxergando que está o nome ali agora. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Mestre dos Magos é ótimo, né? Aquele que nunca mostra a saída, né, Gutão? Tá sempre enrolando. Nelsinho, meu amor, Guto, tem uma galera aí. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado da minha versão, dos meus momentos bons e ruins também. Sejam todos bem-vindos. Então, a live ultimamente tem focado muito em como você deve desenvolver a sua intuição, como você deve usar o teu ouvido para poder tocar, para você decorar melodias e tudo mais, né? Então, o que acaba ocorrendo? É uma somatória de coisas que faz com que você toque. Então, é a parte de respiração, a parte de embocadura, de articulação, é a parte de dedilhado, é a parte de setup de instrumento, né? Então, o teu estilo musical, a tua formação, a tua história da música, o que você ouviu, como você se criou ouvindo, o que você gosta de ouvir, certo? Então, as tuas influências, o que você tem estudado, o que teu professor tem passado, qual é o método que você estuda, qual é a música que você lê, qual é a música que você decora, qual que você tira de ouvido. Então, é uma somatória de coisas que faz com que o teu conhecimento vá sendo absorvido, tanto pelo que você ouve, como pelo que você enxerga, pelo que você fala, pelo que você toca. Então, como eu foquei muito em preste atenção naquela frase que você toca, preste atenção naquilo, sinta o sabor do vocabulário, né? Falo sempre da frase em terças. Para quem me assiste mais regularmente, sabe que eu sempre estou falando da frase final de Asa Branca. Frase final do Asa Branca é terças descendentes, né? Então, é uma frase bem conhecida. Só não é conhecido muito de gente muito nova e de estrangeiros normalmente, né? Mas mesmo assim tem gente já de uma certa idade que não sabe que música é, nunca ouviu Luiz Gonzaga, mas tudo bem. Mas então, essa frase que vocês ouviram, ela tem um formato específico, uma rítmica específica e um desenho melódico. Eu desço numa escala diatônica 2 notas e volto uma, desço 2, pulo para a segunda e volto uma, pulo, né? Fosse em números, seria algo assim tipo 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 7 e assim por diante, né? Essa seria a ideia do movimento. Então, todo movimento, todo som que você puder estudar, toda música que você puder decorar, vai servir de um auxiliar se você percebeu o sabor que ela tem. O sabor como? O sabor que você absorveu ouvindo, ou até cantando, mas principalmente na hora que você executa no teu instrumento. O movimento dos dedos, como que ele se comporta. Então tem a parte teórica musical, tem a parte visual da leitura com teoria, tem a parte mecânica, fecho 2 dedos, abro um, fecho 2 dedos, abro um, sabe? Tem o nome das notas, tem o auditivo. Então essa somatória de coisas faz com que você vá percebendo. Então, o percebendo que é o ponto forte. Se você estudou um método, você estudou uma música, você tirou uma música de ouvido, você tirou a frase de alguém, você brincou e percebeu um movimento, absorva a ideia sonora. É essa a ideia. A ideia é a ideia. Absorver ideias. Absorva ideias, como se fosse vocabulário, né? O que significa tal palavra, tal frase, qual o sentido, qual o sotaque, qual a maneira de falar, né? Como que você vai usar esse tipo de coisa. Que, por exemplo, essa mesma frase em terças que eu fiz agora, né, no sax tenor, eu poderia modificá-la, usar com sotaques diferentes, né?
Então eu usei de várias maneiras, mudei um pouco a métrica, um pouco a velocidade, não mudei a articulação, não mudei célula rítmica tanto, mas eu digo, número de notas eu não mudei. Você vai aprendendo como funcionam os seus dedos e as notas que você está tocando, né? Então, voltando ao Fly Me to the Moon aqui, que ela tem um tom bem fácil, digamos assim. Então, a música está tocando. Eu posso usar essa frase de baixo para cima, ou seja, movimento de terças ascendentes, movimento de terças descendentes. Observe. Vou falar dessa frase novamente, daí vocês vão entender o porquê. Vocês observarem, então, como eu modifiquei o mesmo fraseado? Eu consegui fazer com que essa frase mudasse a velocidade, mudasse a direção, e então eu modifiquei o sabor. Às vezes fica, mas como que mudou o sabor? Mudou o sabor. Às vezes é aquela coisa assim, a gente não percebe quando o ouvido é menos atento, ou quando não tem esse discernimento, né? Você não percebe muita diferença. Eu lembro que quando meus professores falavam, ou os músicos, ou nos cursos, ou workshops, porque você tem que perceber a tensão da nota. Eu falava, que tensão? Porque você tem que a resolução. Eu falava, que resolução? O sabor do movimento. Que sabor do movimento? É tudo nota igual, subindo e descendo. Não consigo entender esses caras. Simples, porque eu não percebia o sabor. É como se eu estivesse comendo um filé, os veganos que me perdoem, como se eu estivesse comendo um filé e não percebesse se está sem sal ou com sal, se está com sal e alho ou sem alho, sabe? Se está bem temperado ou se não está. Eu simplesmente comi a carne sem gosto nenhum. É tipo aquele paladar de gripado, que você come as coisas sem sentir sabor nenhum. Seria essa uma maneira de você estar estudando e ouvindo, que você não percebe o sabor das frases. A partir do momento que você percebe o sabor das frases, que você começa a usá-las, você vai começar provavelmente a usá-las mecanicamente, racionalmente. Então é um primeiro passo normalmente mesmo, não tem jeito. E o que acaba ocorrendo? Com o tempo você tem que sentir se isso vai ser útil naquele momento que você está tocando. Então, porque você pode modificar as várias maneiras que você executa a mesma coisa. Então, vocês acabaram de ver duas maneiras que eu toquei essa frase. Vou modificá-la um pouco mais, ver se vocês percebem. Então, dependendo de como eu acentuo, dependendo de como eu articulo, dependendo de como eu mudo a célula, o número de notas ou velocidade, o sabor vai mudando. Eu quero bem passado, eu quero ao ponto, eu quero mal passado. Eu quero com alho. Não, eu não quero com alho, eu quero com chimichurri, agora eu esqueci. Eu quero com pimenta, eu quero com muita pimenta. Eu quero quase sem sal, eu tenho pressão alta. Sabe, você pode modificar a mesma peça, o mesmo alimento com várias coisas, várias maneiras de temperar, deixar mais ardido, mais salgado. Se mudar, então, eu posso deixar mais doce, mais azedo, mais gelado. No caso do bife não ia ser legal, né? Mas tudo bem. Vocês estão acompanhando a ideia, né? Levanta a mão quem está entendendo. Ali, muito bem, gente, obrigado. Renatão tem que estar entendendo. Renatão é um tenorista bom aí, né, Renatão? E olha só, mudando de intenção, você muda o sabor. Então, quando eu mudo a célula rítmica,
E eu só consigo fazer isso porque a frase está bem absorvida, decorada. Ela sai, ela consegue ser trabalhada de uma maneira mais natural. Se eu tiver que ficar pensando numa frase ou em alguma coisa, provavelmente eu não consiga alterá-la. Eu vou ter que fazer só daquele princípio, daquela primeira maneira que eu fiz. Então, eu estou dando toda essa volta falando dessa frase, tudo por quê? Você precisa ter várias frases e saber cada uma dessas frases de maneiras diferentes. Você deve saber fazer a mesma frase com molhos diferentes. Então, com uma articulação e uma acentuação e uma velocidade mais pop, mais jazzista, mais brasileira, mais nordestina. Então, isso varia, é a maneira que eu articulo, né? É a maneira que eu acentuo. Então, às vezes, uma mesma maneira de tocar a mesma frase depende de como você acentua um dos pedaços da célula rítmica ou uma das notas da frase. Então, vou fazer aqui um pedaço de uma escala e vou acentuar a primeira nota. Vou fazer uma escala de Sol maior no tenor. Observe. Olha só, então, eu fiz a escala toda linear, toda igual, né? Amor, eu cantei, não brigue comigo. Mas o que acontece? Eu fiz as notas iguais, eu não mudei nada. Eu articulei, eu fiz um não ligado, né? Em que eu articulei e essas notas saíram iguais no mesmo volume. Agora, vejam só se eu acentuar bem a primeira nota. Então, a primeira nota do quê? De uma célula de 4 notas por tempo. Então, aí a gente entra numa parte de divisão, vou falar bem rapidinho. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, da. 4 notas por tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então eu vou acentuar a primeira. Modificou o sabor. E se eu acentuar a segunda? Se eu acentuar a terceira? Se eu acentuar a quarta? Então isso ocorre se eu posso acentuar apenas a primeira de cada 4. As 2 primeiras. A primeira e a última. A primeira e a terceira, apenas a terceira. Mas e qual dessas acentuações eu escolho? Então, voltando à frase do Asa Branca, pense bem, não, Fá, Ré, Mi, Dó, Bá, Dó, Dê. Eu posso fazer isso acentuando, então, a primeira nota? Né? Eu já desmontei a frase, mas perceberam? Se eu acentuar a segunda? Se eu acentuar a terceira? Acentuar a última? Vocês perceberam como vai mudando a intenção? Então, esse tipo de acentuação faz com que você dê molhos diferentes. Isso vinculado, claro, às células rítmicas e articulação. Tá, mas como é que eu vou aprender? Então, uma das perguntas que eu ouvia, nossa, gente, eu ouvia não, e eu fazia, e fazia muito. Como é que eu faço para, na hora que eu estou tocando, saber a nota que eu devo dar? Como é que eu faço para saber como articular? Como interpretar uma música ou improvisar? Como é que eu vou lembrar que tem que acentuar ou articular? Eu estou tocando, sai tudo na hora sem eu saber o que está acontecendo. Esse era o problema. Saía tudo na hora sem eu saber o que estava acontecendo. Era tudo apenas intuição. Contando com a minha criatividade, sem ter tido uma base de estudos, a princípio,
e sem ter certas formulações na manga. Sabe, poder tirar da manga aquela frasezinha, aquela outra, deixar, esticar essa eu vou fazer assim, essa eu vou fazer assado. Sabe, você conseguir modificar a mesma frase. Seria parecido com como falar algo assim, dizendo, vai falar para o filho, menino, por favor, menino, não esqueça de estender a toalha depois do banho. Menino, não esqueça de estender a toalha depois do banho. Menino! E assim por diante, né? Vocês entenderam? Eu mudo a minha intenção. Menino, não esqueça de estender a toalha depois do banho. Ó, marido, puxa a descarga e fecha a tampa. E assim vai, né? Essas coisas domésticas e assim por diante, né? Você muda a tua intenção de falar. Você muda a sua intenção de falar no instrumento. Então, voltando ao Fly Me to the Moon, eu poderia usar a mesma frase de várias maneiras. Vejam, mudando a acentuação da frase, que interessante. Ouça. Então, eu modifiquei as notas de célula e modifiquei frases. Fiz a primeira frase forte e a segunda frase fraca. Então, você vai se habituando nisso num estudo. Porque quando você vai tocar, sai chutando, sai experimentando, vai botando sabores e vai vendo. Então, quanto melhor preparado você estiver... Está na hora de mais uma música para vocês. Quanto melhor preparado você estiver, mais à vontade você fica para manusear a acentuação, a articulação, o fraseado, aquilo que você tem pronto, e fluir com a criatividade, porque esse é o objetivo final. Não é você ficar tocando frases prontas uma atrás da outra. Funciona, que é uma beleza. É maravilhoso. Existem vocabulários para cadências, para frases, que são as coisas mais lindas do mundo. Quanto mais você tiver, mais arsenal você tem, mais temperos e ingredientes você tem na tua despensa, na sua cozinha, né? Porém, se você fizer só isso, voltamos ao senhor velho Gebran. Você está sendo um contabilista musical. Que funciona. É bom. Mas o cara que põe o sangue, põe o coração, esse emociona multidões. É o meu ponto de vista e é o ponto de vista dos improvisadores e dos jazzistas bons, né? Claro, então entendo, um músico erudito que interpreta com seu coração aquilo que ele ensaiou durante meses, ele está colocando o coração lá também, não é porque está decorado, não, só por causa disso. São peças dificílimas, milhares de notas, com milhares de maneiras de se interpretar, como por causa de gênero e época. Então, aqueles grandes improvisadores, grandes intérpretes e eruditos de música clássica, eles têm que pôr realmente um coração na maneira de tocar. Você não fica frio. A gente vê a diferença entre um iniciante tocando e um solista renomado. É um absurdo, né? A maneira com que ele faz aquilo que estava pronto. Sabe? Ele toca uma música de Bach como se fosse do período de Bach. E assim por diante, né? Mais uma musiquinha, separei mais um funkzinho, tudo coisa conhecida de vocês, mas só para dar uma relaxadinha. Então eu vou tentar fazer uma frase repetida durante essa música agora, que é um funk tipo anos 70, e vou tentar mudar a frase durante o improviso. Vamos ver o que acontece. Vai lá.
Conseguiram perceber o que eu fiz? Espero que sim. Principalmente na nota repetida. Eu fiquei brincando com o botão de volume, independente do número de notas que eu estivesse executando, né? Então, esse tipo de coisa a gente usa, claro que assim, não tão evidente, tão exagerado, mas usa para que cause um swing, cause um molho. Em outras frases eu fiz do mesmo jeito. Eu aprendi a manusear meu botão de volume, independente do trecho de frase que eu esteja executando. Ah, mas tem um detalhe. Eu tenho que estar com essa frase absorvida. Porque se eu tiver alguma dúvida, ou ela estiver insegura, ou fria, recente, eu não tenha familiaridade com essa frase, o que acaba ocorrendo? Eu não vou conseguir modificá-la, vou ficar inseguro, sou capaz até de errar a frase quando eu quero modificar. Claro que com o passar do tempo, o que acaba ocorrendo? Você vai ficando mais balando, porque você vai aprendendo a se virar melhor. A malandragem só vem com o tempo, a experiência só vem com o tempo, né? Então, o que acaba ocorrendo? Eu não posso querer que um aluno iniciante comece a tocar de uma maneira... Claro, pense bem, tem iniciantes que são já malandros por natureza. O cara já vem com swing, né? E isso tem muitas vezes a ver com a ascendência hereditária. É uma coisa absurdamente certa, né? Então, tem alguns que têm mais swing, outros têm mais racional, outros têm mais intuição, mesmo no começo, né? E o que acaba ocorrendo? A malandragem mesmo, num instrumento, ou seja, em qualquer outra coisa, vem da tua experiência. Você pode até tentar, mas o que é melhor de tudo é ver aquele que é audacioso. Que é uma frase que eu falo para os alunos. Faz o favor, faça de conta que você é o melhor cara do mundo. Não para não estudar, mas para se soltar e fazer experiências próprias. Fazer testes com o que você pode fazer, mexendo os teus dedos, as tuas ideias, velocidades, direção, distância, variando isso enquanto está tocando, né? Foi o que eu poderia fazer, então, por exemplo, nesse mesmo funk, eu vou tocar só com notas longas, observe. Então, essa malandragem veio porque eu sei o sabor. Só um pouquinho, gente. Esquentou aqui no estúdio. São milhares de computadores ligados aqui, então... agora me deu calor. Estou com calor em Curitiba, né? Até parece brincadeira, piada. Observem. Pela minha experiência, pela minha malandragem, eu sei que se eu tocar certas notas longas distantes, produzem uma sensação. Vamos ver? Vamos ouvir. Vamos ouvir e ver. Observaram que interessante? Então, o fato de usar notas longas, com certas distâncias maiores, com pausas. O silêncio é tão importante quanto o som. Claro, não vou fazer uma nota e ficar 3 minutos parado, então não estou fazendo nada. Mas a mescla dessa calma do que eu fiz, então, poderia ser uma nota só, né? Existem várias maneiras.
Como é que eu sei? Porque eu fiz experiências, porque eu ouvi, porque eu estudei, porque eu passei essa malandragem. Essa malandragem veio vindo com o tempo. Tudo bem, está vivo aqui. Agora eu vou fazer com notas mais perto. Mais rápido, longe. Notas perto, rápido. Então, as formulações são diversas. Aonde que eu quero chegar com isso tudo? Que se você aprende como que é rápido, como que é lento, como é nota longa, como é nota curta, como são células de divisões diversas, silêncios, movimentos rápidos, qual é o sabor que isso te causa, qual é a sensação musical que te vem quando você faz isso. Isso é o que faz você aprender como se comportar no momento musical. Né? Eu não vou tocar uma música, por exemplo, vou tocar uma música para Nai, né? Mas daí eu faço assim. Eu acho que acabou-se um relacionamento. Sabe? Eu não vou tocar um blues, um rockabilly super rápido e vou chegar no rockabilly. Vou perder a gig, nunca mais deixo dar uma canja ou coisa parecida, porque eu não usei nada do que eu sabia, nem uma noção estética. Então, resumindo a ópera, você tem que ter um pouco de estudo, de técnica, para saber manusear teu instrumento, né? Ter um dedilhado rápido ou lento, se precisar. Saber o efeito daquilo em cima de um acorde, que daí entra a parte de harmonia, entra a parte de tensão, relaxamento, que eu estava falando agora, né, que eu já falei algumas vezes. Então, para quem não entende isso da tensão, relaxamento, é uma coisa assim, por exemplo, essa nota que eu toquei, essa blue note que eu estava fazendo aqui, ela tensiona. Então, nesse mesmo funk, ela seria boa, mas observem como fica tenso. Perceberam como na nota final deu uma sensação de ufa, que bom que ele saiu dela. Isso, foi uma tensão e um relaxamento, uma tensão e um repouso. Isso tem muito a ver com uma coisa da música tonal ocidental, né, que tem isso, né? Porque, por exemplo, a música indiana, algumas coisas africanas, árabes e até mesmo chinesas não usam tanto essa coisa de frequências como a gente usa. Hoje em dia usam também, mas na nossa é muito mais evidente, né? Por exemplo, a última... pensem bem, vê se não tem uma tensão chamando pela última nota.
chamando a tônica. Não tinha um acorde tensionando, foi uma sequência de frequências numa escala diatônica, blá, 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 que para o nosso ouvido cria esse preciso responder. Então eu mandei para vários alunos e mandei para os amigos um negocinho da história do... Muito interessante, de um músico, não sei quem é, muito interessante, então, que ele fala justamente da tensão, da sensível, da nota e tudo, mas é que nem essa frase. Se eu fizer... eu tensionei uma melodia e resolvi na tônica, geralmente, e provavelmente se resolva na tônica, certo? Então, as frases, você tem que aprender a manipulá-las, a fazer som e absorver os movimentos da música. Ah, oi, Kathleen, que prazer em vê-la aqui. Manda um beijo pro Fábio. Que bom ver você aqui, todo esse pessoal que está aí. Tá? Continua aqui, Kathleen. Manda um abraço e um beijo para ele. Saudade de vocês. Olha só. Quando você faz uma frase, então você tem que saber para que você vai estar fazendo. Não é para fazer de qualquer jeito. Você pode fazer um autômato, né, como aquelas pianolas de faroeste, sabe? Ficava tocando sozinho. Você pode fazer isso. Mas qual é a função da música? É criar uma emoção, seja ela por um bom intérprete ou por um bom improvisador. Então, se você interpreta mal uma música, perdeu toda a emoção. É a canção romântica do Pato. Só se fosse assim. Eu não sei nem dizer, né? O que acontece? Você tem que aprender a refinar a maneira que você sente os teus fraseados, a maneira que você cria tensão e relaxamento. Para isso que é bom você ter estudado escalas, acordes, um pouco de harmonias, de preferência muito, ter decorado música, treinado, ter ouvido, sabe, ter treinado essas coisas de articulação, de acentuação, de tipo de sonoridade, porque as escalas por si só já produzem um sabor, né? As músicas têm outro sabor. Então, quando você vai acumulando essa bagagem, você consegue transmitir coisas diferentes em momentos diferentes. E espero que todos tenham acompanhado bem essa ideia. Para quem entrou agora, perdão, essa aula ainda estará gratuita nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Quem perdeu o começo pode assisti-la novamente. Futuramente e bem logo estará na comunidade, que somente os inscritos terão acesso a todo o material e novidades. Será bem interessante, né? Então, lembrando que toda quarta-feira tem Saxofone para Todos, uma aula 100% gratuita, online, para quem gosta de música, de um bom papo, e assim vai, né? Porque para quem gosta de saxofone, para quem quer aprender um pouquinho de algumas ideias que eu aprendi durante todo esse tempo que eu toco, né? Tem o apoio do meu grande Deus Altíssimo em primeiro lugar, apoio do meu amor, Anai, apoio de Companhia dos Tapetes do meu amigo Jorge, Estúdio Esmaga e Lojas Plunder, que me apoiam muito sempre, né, Anne? Não é mais com você, né, Anne? Seja bem-vinda, Anne. Manda um beijão pro Marcos. E vocês todos que me assistiram até agora, muito obrigado. Eu vou encerrar essa live com um tema de jazz, um blues menor que eu adoro, chamado Sugar. Não é aquele honey, honey, pa, 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 pa. Não é essa, não. Vou fazer um tema de blues que eu adoro muito para terminar e já me despeço. Dou tchau para todo mundo. Muito obrigado a todos. Lembrando que semana que vem tem mais um bate-papo, uma aula gratuita comigo. A quarta-feira, 20 horas, a não ser que aconteça alguma coisa no caminho. Ok? Muito obrigado a todos.
Muito obrigado a todos, um grande abraço, espero que tenham gostado. Notaram que eu fiz um improviso bem relaxante, né? Então com notas bem dentro do tom, com movimentos bem sutis. Música para relaxamento de estruturas de aço, é isso que eu chamo. Obrigado a todos, beijo amor, beijo a todos meus amigos e amigas, que Deus abençoe vocês e até a próxima, um grande abraço. Tchau.